Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Essa passagem está em Marcos capítulo 6, vai do versículo 47 até o versículo 51. Vamos ler um versículo de cada vez, bem devagarzinho, para a gente entender qual é o recado do nosso Senhor Jesus Cristo para nós hoje. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Então, quando começou a escurecer, os discípulos estavam no mar, dentro do barco, e Jesus estava orando no monte, em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam. Olha como é interessante nesse relato que esse processo, ele é um processo tranquilo, é um processo lento. Jesus está calmo ali para poder agir. Olha como é interessante, eu vou ler de novo. Vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Então Jesus não tinha pressa, Jesus estava observando os discípulos lá dentro do barco. E aí ele percebeu que os discípulos começaram a ter dificuldade porque o vento soprava contra. E percebeu que os discípulos estavam remando e provavelmente não saíam do lugar. Aí Jesus, vendo que eles não iam sair do lugar, Jesus pensa assim, agora eu vou me levantar daqui e vou até eles lá para socorrê-los. Entende como nesse relato mostra que Jesus, ele está sempre com os apóstolos, ele está sempre com os discípulos, como ele está sempre conosco, só que nesse primeiro momento ele está observando. E essa observação de Jesus, esse olhar de Jesus nessa dificuldade, ele às vezes é longo, mas aí a gente vai entender por que Jesus demore para poder intervir e ajudar ali os discípulos. O que acontece é o seguinte, vamos só jogar isso para a nossa vida. Quando a gente está caminhando e a gente começa a enfrentar uma dificuldade, Jesus, ele está conosco sempre, só que nesse momento ele está nos observando. E aí ele demora também um pouco para agir na nossa vida ali, para resolver o nosso problema. Mas por que ele faz isso? Porque o que acontece? Quando a gente entra num momento difícil da nossa vida, a gente começa a passar por uma dificuldade, assim como os apóstolos, Jesus espera que nós possamos usar os nossos dons, as nossas qualidades que Deus nos deu, que Ele mesmo, como sendo o próprio Deus, nos deu quando a gente nasceu, para resolver aquele problema. É exatamente o vídeo que a gente fez ontem. O vídeo que a gente fez ontem mostra o quê? Que Deus nos dá dons para que esses dons sejam usados para a gente superar as dificuldades da nossa caminhada. Que Ele nos deu, então Ele vai sempre nos dar ajudar. Não é isso? Então o que acontece? Quando Jesus fica observando os apóstolos, eles remando ali, esperando, é a mesma coisa que Jesus faz com a gente. Ele fica esperando para ver se a gente, com os nossos dons, que a gente recebeu pela misericórdia do próprio Jesus, se com esses dons a gente consegue sair daquela situação. E aí quando ele percebe que a gente não vai sair daquela situação, ele vem até nós para poder nos ajudar e resolver aquele problema para a gente que a gente não consegue. E olha como é interessante que o versículo seguinte ele mostra exatamente isso. Eu vou repetir esse aqui e depois a gente vai para o outro. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, Vamos lá, use os dons que eu dei para vocês, que seria a força no caso ali, Vamos ver se eles conseguem com o dom que eu dei. Não, eles não conseguem. Porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles, onde eles estavam andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Olha como é interessante. E aí quando Jesus, ele levanta e vai agir na nossa vida, ele passa à nossa frente. Ele passa
e simplesmente toma a ação na nossa vida. Não somos mais nós que vamos agir, não somos mais nós que vamos resolver o problema, porque aquele problema dentro das nossas limitações, a gente não consegue resolver. Dentro até do que usando o dom que a gente recebeu, a gente não consegue resolver. Então Jesus vem, passa à frente, toma o controle daquela situação para resolver. Olha que maravilhoso isso. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Olha como é interessante isso. Os apóstolos estavam tão desesperados que eles não conseguiram nem reconhecer Jesus Cristo ali. E é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa vida. Quando a gente começa a entrar numa situação difícil, se a gente ficar apavorado, se a gente ficar desesperado, a gente talvez não vá nem conseguir reconhecer a ação de Jesus Cristo na nossa vida para nos livrar e para nos tirar daquele problema. A gente vai estar tão desesperado que talvez a gente nem perceba a mão de Deus agindo ali para nos tirar daquilo. Entendem? Isso é muito importante. Aqui mostra pra gente que quando a gente estiver nesse momento difícil, quando a gente estiver usando ali os nossos dons, né, para tentar resolver esse problema. Quais são os dons, Vinícius? Sabedoria, paciência. Acredite, mas paciência é um dos dons. Eu tenho certeza que você tem esse dom, por mais que você acredite que não tem. Força, coragem, todos esses são dons, persistência. Você usa esses dons para tentar resolver o problema. E aí, quando você não consegue resolver o problema com esses dons que Deus te concedeu, aí você entra em desespero. Aí a gente entra em desespero. E nesse momento a gente não pode entrar em desespero. A gente tem que entender assim, eu fiz tudo que eu podia, eu usei os meus dons, mas não consegui sair desse lugar. Mas eu tenho certeza que o meu Senhor, Ele vai me socorrer. Essa é a confiança que a gente tem que ter. A gente tem que ter a certeza de que Jesus, Ele está sempre conosco, nos observando para ver se a gente consegue dar conta com os nossos dons, mas também se a gente não der conta, não tem problema, porque Ele vai vir e vai tomar a frente. Entende? Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Então a partir do momento que Jesus entra e toma o controle, toma a frente daquela dificuldade, tudo se resolve. Tudo se resolve. Mas primeiramente, poderia talvez ser resolvido com os nossos dons. Mas também se não for, se a gente fizer a nossa parte e não conseguir, não tem problema. O nosso Jesus, Ele vai nos socorrer. A gente precisa ter fé nisso e ter essa certeza e ter a tranquilidade de poder passar pela dificuldade em paz, sabendo que eu estou fazendo a minha parte, mas se eu não conseguir, o meu Jesus vai me salvar. Entendem? E a mensagem de hoje, o recado de hoje final, é essa fala de Jesus. Coragem, sou eu, não tenham medo. O nosso Jesus está dizendo aqui pra gente que Ele está com a gente o tempo todo, que a gente tem que ter a coragem, porque Ele está conosco o tempo todo, sem cessar. Coragem, sou eu estou com você, eu vou te proteger, eu vou te amparar, eu vou te tirar dessa situação. Mesmo que você saia dessa situação pelos seus dons, você só saiu porque o nosso Jesus deu os dons para você. O nosso Jesus maravilhoso deu esses dons para facilitar e ajudar você na caminhada. Entende? Então toda a solução de qualquer problema nosso, ele é de Deus. Que seja através dos dons que Ele nos concede e a gente consegue sair dessa situação, ou então que seja da própria mão do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Entende? É isso, meus queridos. Então, que a gente tenha essa sabedoria e a certeza de que Jesus está com a gente em todo o tempo, durante todo o tempo da nossa vida. Que a gente tenha essa certeza e que a gente possa caminhar com os nossos dons, que a gente possa, nas dificuldades, lembrar que Deus nos deu todas essas qualidades para a gente poder superar as adversidades da nossa vida. Mas se a gente fizer tudo que a gente pode e não der conta, não desespera não. Jesus está vindo, Ele está te olhando.
Ele sabe do que você está passando e sabe até onde você pode ir. Jesus está vindo para socorrer você. Que vocês fiquem com Deus. E até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, assim permitir.